Olá, amigos de todos os grupos do Facebook. Esse vídeo aqui, pelo dia de hoje, eu não vou falar de transposição. Acabou o recesso, eu fui no Congresso, voltei aqui sobre essa notícia última que você está vendo. Eu sou uma pessoa imparcial. Eu aconselho aos meus amigos que quando quiser indagar um assunto, nem fique na direita nem na esquerda, fique no meio. Porque não adianta você estar no lado A e indagar uma situação que você é influenciado na indagação pelo lado A. Se você estiver no lado B, se você for indagar para ter sua própria opinião, você está influenciado pelo lado B. Então, qual seria a razão? Você ficar no meio dos dois, no meio, imparcial. Aí você terá que julgar conforme seu entendimento, sem nenhuma influência do A nem B. Eu vou citar um exemplo porque que eu estou falando isso. Na época do Lula, eu gravei vários vídeos, eu tenho para provar, quando estavam querendo cessear o Lula da sua expressão, a liberdade democrática de falar e de se defender. Eu defendi o Lula. Agora vamos aqui, no presente. Hoje eu vi uma situação altamente absurda. É o absurdo do absurdo. Eu vou tocar num ponto fundamental da ditadura que nós estamos vivendo do judiciário. O país perdeu sua credibilidade. Não só fora do Brasil, não. Aqui dentro não há mais justiça, todo mundo sabe disso. Direita e esquerda, A e B sabe disso. Uma única pessoa, você por dia escuta mais falar em Alexandre de Moraes do que em Jesus ou em Deus. Acreditam nisso? Tudo é Alexandre de Moraes. Ele é um ditador. A impressão que fica, isso me sente muito, que eu vou dar um exemplo aqui, quando o Gilmar Mendes, ele não vai se lembrar de mim, mas quantas vezes eu não tirei foto com o Gilmar Mendes ali no anexo 4? Os chefes de gabinete, a secretária, corriam para tirar foto com ele, com qualquer ministro do Supremo. A impressão que fica hoje, não estou afirmando, é que o Alexandre de Moraes já participou, como advogado, é um direito dele, de crimes organizados, a defender. Todo mundo sabe disso. Ele próprio admite isso, porque ele era um bom profissional. O PCC contratava ele, eu não sei qual é a sigla. Ele vem para o Congresso Nacional. Com pouco tempo, ele domina todos os ministros. E só ele fala, só ele decide. A impressão que fica, e eu quero não acreditar nisso, é que o Alexandre de Moraes pegou todos os ministros e tem um rabo preso com ele. Aí você vai para o Congresso Nacional. O crime organizado tomou conta do Congresso Nacional. Os generais do Exército, da Aeronáutica, todos eles, se eu não me engano, 4 estrelas, viraram soldadinho de borracha, de brinquedo, na mão do Alexandre de Moraes. E nós vemos também que, além de aplicar sua justiça monocrática, ele tem um sadismo. Se você observar, ele fala coisa, ele humilha, ele descredencia um general assim, como se ele fosse um moleque de rua. E aí, generais, para que essas estrelas? Vocês deveriam arrancar. Eu não estou pedindo a ditadura, mas eles humilham as Forças Armadas. Eles humilham. Hoje nós perdemos respeito pela justiça e pela nossa soberania. Ninguém mais, se vem passar um general, para você é um gato pingado hoje no Brasil. Aí vamos para o Congresso Nacional, a humilhação do Congresso Nacional. O Alexandre de Moraes tornou o Congresso Nacional nos bonequinhos de cera. Não temos autoridade. Quando o Congresso aprova alguma coisa, do IOF, por exemplo, aí o Alexandre de Moraes vai lá e derruba tudo que é de soberania do Congresso Nacional, legislar sobre as leis.
Não é o Alexandre de Moraes. Então hoje nós vivemos num descrédito e numa narrativa infinita. Olha só, eu vou fazer uma colocação em alguns tópicos para que vocês entendam. Punhal verde e amarelo. Porque iriam matar Alexandre de Moraes, presidente Lula, Alckmin e mais outras pessoas. Você imagine o Bolsonaro, defensor da democracia, imagine o próprio país, não cabia na cabeça de ninguém, nós somos um país cristão. Os bolsonaristas são cristãos, são família. Como que o presidente ia conviver mandando matar o Alexandre de Moraes, o presidente da República? Esse país não toleraria isso nunca, jamais. Nenhum patriota ia tolerar isso. Agora, há pessoas exaltadas que falam besteira, que faz plano, isso é natural. Quantas vezes o PT, o MST não quebrou ali a esplanada dos ministérios? Então nós vivemos hoje numa situação. Eu trabalhei 25 anos no Congresso Nacional, eu vi mala preta correndo para aprovar o Estatuto do Menor. Porque as penas ficaram um pouco altas, eles queriam alguém que não fosse preso. O que eles fizeram? Aprovaram o Estatuto do Menor. Se você ficar ali na porta do Congresso Nacional e perguntar, nós somos 500 e poucos deputados, 511. Se você perguntar a 511 deputados e os 81 senadores, se ele é contra ou a favor do Estatuto do Menor, eles vão dizer que são contra. 99,9% vão ser contra. Aí eu lhe pergunto, então, se eles são contra, por que não votam para destituir esse Estatuto do Menor, que é uma fábrica de estrupadores? O cara entra numa casa, estrupa a mulher, mas tem que ser com requinte. O marido tem que estar olhando. Estrupa uma criança de 9 meses, aí no outro dia a imprensa não pode nem falar que esse cara pode ser preso. Ele tem que ser apreendido. Você acha que a ereção de um cara de 16, 17 anos é menos do que um de 18? É o contrário. Eles são bem dotados, eles estrupam criança, eles matam, eles roubam celular, eles matam, dão chute nas costas de uma senhorinha, e o Brasil todo assistindo. Nós acostumamos com coisas absurdas. Quanto mais absurdo, mais o impacto é menor. O Alexandre de Moraes toma algumas decisões muito inteligentes. Ele sabe, quanto mais ele cometer coisas absurdas, o que é que vai acontecer. O país vai ficar chocado e ele continua. Eu vou dar um exemplo aqui que eu escrevi, não sei se a câmera vai me acompanhar. O Alexandre de Moraes, ele fez uma publicação, usou Machado de Assis, né? Lá na peça dele, lá, né? No inquérito dele, usou uma frase de Machado de Assis. Aí, senhor Alexandre de Moraes, eu vou usar uma frase que não é de Machado de Assis, mas é de Rui Barbosa. Rui Barbosa disse: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Rui Barbosa. Agora, a frase lá que o Alexandre de Moraes usou é amena, usando Machado de Assis para favorecer ele. Por que ele não teve a coragem de ler Rui Barbosa, um homem muito respeitado? Então vamos aqui. Nós vivemos hoje num país de descontrole. Fala-se o judiciário não pode ser chantageado, o judiciário tem que ser independente, a soberania do Brasil, os Estados Unidos não podem se meter. Aí eu vou perguntar para vocês, essa frase, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, contra ela não há a quem recorrer.
escrito Rui Barbosa. Se esse fato é verídico, nós temos que recorrer a quem? Não há quem recorrer. O país perdeu sua soberania, não foi pela intervenção do Donald Trump, não foi. Foi pela intervenção do Supremo. Aí, hoje eu fico envergonhado com os comentários, né? Eu acho, o povo diz nas ruas, que acha que há uma chantagem do Alexandre de Moraes, que já botou os ministros na mão. E ali no Congresso Nacional, nitidamente, ele botou tudo no bolso. Hoje você passa um deputado perto de você, é como se passasse qualquer um. Ninguém tem o menor respeito para o senador nem para o deputado federal. O que será isso? Porque eles não demonstram independência. Porque publicamente, o óbvio, ninguém quer enxergar. O Congresso Nacional é dominado uma parte pelo crime organizado e outra parte pelo judiciário. Com medo, o cara não faz aglutinação para tirar o Alexandre de Moraes, nem votar a anistia, porque estão comprometidos, né, com algum processo de familiar ou de partido ou de partidários. Isso é o óbvio, todo mundo sabe. Agora, uma pergunta que eu gostaria de perguntar para todos é essa questão que você vê mais falar em Alexandre de Moraes durante o dia do que de Jesus ou de Deus, é uma coisa absurda, é vergonhoso. O cara ser o réu e o acusador, você tem um pré-julgamento já. Todo mundo, quem é que não sabe que o Bolsonaro vai ser condenado? Todo mundo já sabe. Aí, para que essa hipocrisia de um inquérito, né? Da ditadura, etc. Aliás, de tentar derrubar a democracia brasileira, o 8 de janeiro. Isso não existe, gente. Como eu disse antes, ninguém, o Bolsonaro, nem pessoas generais, inteligentes, já ia mandar matar 4 pessoas, 5 pessoas importantes. Qual país do mundo iria tolerar isso? E nós somos cristãos, nós somos por natureza pacifista, nós somos muito emocionados. Alexandre de Moraes sabe que algum papel escrito, alguma coisa, uma escrita, ou mesmo uma colocação exacerbada pelo momento. Nós brasileiros gostamos muito de bravatas. E isso fugiu do controle do Bolsonaro e de qualquer um. Como é que você pega milhares de pessoas e você vai controlar a cabeça de cada um? É impossível. Ou vou dizer uma coisa sobre o que a mídia faz com essa questão do Bolsonaro. É um absurdo. A CNN, que eu gosto, a Globo, trabalham 24 horas contra o Bolsonaro, com fake news. Mas você não vê falar em fake news da televisão. A televisão, ela é livre para fazer fake news. Quando ela vai entrevistar um repórter, o âncora já diz o que é que o repórter tem que dizer. O repórter nem consegue passar para a rede de televisão o que realmente está se passando na cidade. Eu vou te dar um exemplo muito claro. As pesquisas falsas. O Lula subiu, está mais do que o Bolsonaro nas pesquisas. Aí no outro dia, milhões de pessoas lotam o Brasil. Se você pegar o Lula para andar 10% do que o Bolsonaro anda, ele será apedrejado. E hoje até no Nordeste. Como é que você pode dizer que um cara desse não está acima de qualquer pesquisa? Lógico que está. Agora, um outro fato muito deprimente para todos nós é que nós não temos mais capacidade de se livrar dessa intervenção. O Brasil já houve uma intervenção, uma ditadura. O Brasil hoje está sofrendo uma intervenção do judiciário pela soberania. Não é o Trump, é o próprio judiciário. E a quem recorrer? Como disse Rui Barbosa, não há quem recorrer. Portanto, nós temos que usar de todas as formas para que conquistamos
conquistarmos nossa soberania, que hoje está ameaçada pelo judiciário. Isso está claro para todo mundo, tanto para o AB, tanto por A quanto por B, direita e esquerda. Só que muita gente tem que cativar seus eleitores do PT e tal, mas está todo mundo claro. Isso aqui virou uma bagunça, o Brasil virou uma cachorrada, o Congresso Nacional é uma vergonha. O Congresso Nacional tem que exercer o seu papel, não me interessa se o Executivo não gosta, não me interessa. Quem legisla, quem faz as leis é o Legislativo, a palavra já diz. Por que tem que ser Alexandre de Moraes? E hoje é Alexandre de Moraes. Os bonequinhos do Congresso Nacional, quando querem aprovar alguma coisa, não vão consultar. Você já ouviu falar nisso? Consultar o Alexandre de Moraes. Primeiro tem que consultar. Para que Congresso? E está nos envergonhando. Muitos deputados que a gente conhece, que são nobres, mas estão levados pelas circunstâncias do momento. Eu acho que esse é o momento do Congresso Nacional se impor, começar pelo Senado e resgatar a sua vergonha, que agora são sem vergonhas, estão sem o menor moral. Isso é triste para nós. Nós queremos um Congresso Nacional forte, que legisle sobre as leis, e que não tenha que consultar o Supremo ou o Executivo com Lula, qualquer coisinha de movimento, anistia. Nós não anistiamos Lula de sei quantos processos, ou acho que no Brasil o que se deve fazer é o seguinte, votar, anistia, acabou. Ponha um Bolsonaro na rua, igual foi colocado o Lula quando eu defendi o Lula ir para a rua e participar das eleições. E então, deixe a política, o voto, a liberdade de expressão ser maioria, ser decisiva, e não essa briga de intervenção do Alexandre de Moraes. E aí eu não falo nem de todos os ministros. A impressão que fica é que os ministros estão na mão do Alexandre de Moraes por algum motivo. Mas vocês saibam uma coisa, vou encerrar aqui, vocês sabem uma coisa, a tecnologia americana vai descobrir a máfia de quem está sendo dominado dentro da justiça, dentro do Supremo. E como foi dominado, dinheiro foi repassado para quem, não estou acusando, supostamente, se tiver havido isso, e que a impressão que fica é isso, é os comentários das ruas, os americanos, gente, eles vão descobrir para onde foi o dinheiro, qual foi a intervenção, né? A ministra Carmen Lúcia, mineira, a gente sabe do potencial de dignidade dela, mas a gente vê que ela está presa ao Alexandre de Moraes. É como se ela, a impressão que fica é como se ela estivesse sendo chantageada. Então, quero pedir perdão aqui, meus amigos da transposição, né? Eu tinha que desabafar como brasileiro. Um grande abraço a todos e ficam com Deus. Tá bom, a gente corta o vídeo.